E se Jesus voltasse hoje, você teria coragem de encará-lo nos olhos? Meu nome é Caleb Mitchell, tenho 29 anos. Por muito tempo, acreditei que minha vida com Deus estava em ordem. Cresci nos bancos da igreja, fui consagrado ainda no berçário, participei dos cultos infantis, atuei em peças de teatro na juventude, e mais tarde, entrei para o ministério de louvor. Externamente parecia tudo certo. Eu sabia como agir, sabia orar, cantar, recitar versículos. Era visto como referência, elogiado por líderes, aplaudido pela igreja. Mas ninguém imaginava que ao encarar o espelho, eu mesmo não me reconhecia. Por fora, minhas mãos se erguiam em adoração. Por dentro, estavam manchadas de orgulho, vaidade e sentimentos que nem eu tinha coragem de encarar. A verdade, eu nunca me arrependi de verdade. Apenas mudei de cenário. Saí das festas do mundo e entrei nas celebrações da igreja. Troquei os palcos pelos púlpitos, mas meu coração seguia o mesmo. Eu adorava estar na adoração. Amava a emoção, os convites, os olhares, a influência. Datas como a Páscoa só intensificavam tudo isso. Igrejas lotadas, iluminação especial, músicas emocionantes, discursos milimetricamente ensaiados. E lá estava eu, sempre no centro, liderando louvor, arrancando lágrimas do altar. Mas por dentro, era só silêncio. Cantava sobre a vida que há em Cristo, mas minha alma permanecia morta. Tudo mudou numa sexta-feira. Um culto especial de Páscoa, igreja lotada. Eu usava camisa branca, microfone preso no rosto, sorriso ensaiado. Mas meu coração estava longe dali. No momento mais intenso da adoração, quando todos gritavam "Ele vive", algo aconteceu. Minha visão escureceu, as pernas ficaram pesadas. Foi como se meu espírito fosse arrancado do corpo. O som das pessoas desapareceu, restando apenas uma presença e uma respiração. A presença de Jesus não é como nos filmes. Não tem música de fundo, nem discursos bonitos. É algo que te expõe completamente. Diante dele, não há disfarces. Ele vê tudo. Ali, com todas as minhas habilidades e discursos decorados, percebi a verdade. Eu cantava sobre Jesus, mas não o conhecia. Ele me disse: "Você celebra minha vitória, mas se esqueceu do preço do meu sangue." Fui levado a uma visão. Vi a igreja como uma noiva bela, vestida de branco. Mas ao se aproximar do altar, seus pés estavam sujos, vaidade, ego, pecados não confessados. Ela sorria, mas seus olhos estavam vazios. Dizia que o amava, mas sua aliança estava com o mundo. Naquele momento, entendi, não era Jesus que eu adorava, era a sensação de adorá-lo. Transformei o momento mais sagrado do ano em um espetáculo vazio. Escondi meu pecado atrás da potência da minha voz. E ali, no meio de uma música sobre ressurreição, percebi que minha alma precisava de algo mais profundo do que um acorde afinado. Eu precisava de arrependimento real. Ainda não te contei tudo. Porque o que aconteceu em seguida mudou completamente a minha vida. A música ainda ecoava. Eu estava com os olhos fechados, segurando o microfone. A letra falava da cruz, da ressurreição, do sangue derramado. Eu conhecia cada nota, cada pausa. Meu corpo seguia o roteiro, mas por dentro, algo desabava. Uma pressão surgiu no peito. Achei que fosse cansaço. Ignorei. Continuei, mas a pressão virou peso. Minha respiração falhou. Tentei disfarçar, levantei as mãos, mas a visão começou a escurecer. O som se afastava como se alguém baixasse o volume da vida. Tremia, suava frio. Tentei falar, mas não conseguia. E então tudo parou. Meu coração simplesmente parou. Mas o mais assustador não foi isso. Foi o que veio depois. Minha alma se desprendeu. Vi tudo de cima. Meu corpo no altar, o microfone ainda preso, músicos paralisados, o pastor correndo, pessoas gritando meu nome. Mas eu não sentia dor. Só uma presença, forte, pura, devastadora. Nesse momento, nada mais importava. Não os aplausos, não os convites, não os louvores. O que realmente importava era quem eu era quando ninguém me via. Ali flutuando, vi com uma clareza que nunca tive. Deus nunca quis um show. Ele queria o meu coração. E o que eu oferecia era performance. Eu conseguia enxergar tudo ao meu redor, os rostos, os gestos, os olhares. Ainda assim, era como se eu estivesse em outro plano, distante da realidade física. O que acontecia diante de mim era apenas a superfície, porque algo muito mais profundo estava prestes a acontecer. A presença ficou mais intensa.
Era como se uma passagem invisível tivesse se aberto. Do outro lado, havia luz, mas não uma luz comum. Era viva, pulsava, respirava, e me chamava. Não era um som que se ouve com os ouvidos. Era algo que a alma entende antes mesmo de você saber o que está acontecendo. Era um convite e um confronto. De repente, um peso tomou conta da minha consciência. Um aperto que nenhuma palavra consegue traduzir. Era como se toda a minha vida estivesse sendo colocada diante de mim. As falas bonitas, os gestos ensaiados, os discursos que mencionei em nome de Jesus sem de fato viver por ele, tudo veio à tona. Estar fora do corpo é algo impossível de descrever com precisão. É como se a linha entre o que se pensa e o que se vê deixasse de existir. Não é necessário falar para ser compreendido. Não se precisa enxergar para ver. E não há onde se esconder. Tudo fica claro. Tudo se revela. Tudo é eterno. Enquanto meu corpo ainda estava deitado diante do altar, minha alma era levada, não por um túnel, como muitos descrevem, mas por uma jornada interna. Uma travessia pelo que eu realmente era, além do que eu mostrava nas redes, além do que os outros pensavam. Era uma visita ao que só Deus conhece. Não havia relógios. Nenhum tic-tac. O tempo ali não era contado em segundos. Era feito de eternidade. Eu queria voltar, gritar, suplicar por uma nova chance. Mas não havia voz. Só restava esperar. E então, algo começou a se formar. O lugar em que me encontrei não se parecia com céu, nem com terra. Não tinha chão, nem nuvens, nem estrutura. Era um espaço sem forma, e mesmo assim, cheio de significado. E dentro dele, algo começou a se mover. Primeiro veio como uma névoa suave. Distante, quase como uma memória esquecida tentando retornar. Mas ela crescia. Tomava forma, substância, presença. Era uma luz que parecia estar viva, como se respirasse. E ela sabia. Sabia que eu estava ali. Não ouvia passos, mas sentia uma aproximação. Era como se pouco a pouco, cada canto escuro da minha alma estivesse sendo revelado por dentro. A luz não machucava pelos olhos, machucava pela verdade. Porque quanto mais ela se aproximava, mais impossível era se esconder. A atmosfera mudou. O ar se tornou pesado e leve ao mesmo tempo. Um misto de choro e alívio. Um peso sagrado me envolveu. Não era medo como conhecemos, era reverência. Um tipo de temor que não assusta, mas te dobra. E foi ali que ele apareceu. Sem anúncio, sem voz vinda do céu, sem trovão, sem coro celestial. Só a luz. E de dentro dela, Jesus. Ele não precisou dizer quem era. Meu espírito reconheceu antes que meus pensamentos pudessem formular qualquer palavra. Era ele. Aquele que eu sempre cantei. Aquele de quem eu falava, mas nunca conheci de verdade. Seus olhos não eram como os nossos. Eram eternos, profundos. Carregavam uma misericórdia que feria, porque ser visto por Jesus não é confortável. É transformador. É como se, ao ser olhado por ele, cada camada de mentira em você começasse a morrer. Eu queria fugir, me esconder. Queria me explicar, justificar, dizer que meu coração era sincero. Mas nada saía da minha boca. Porque ali, diante dele, todo o meu discurso desmoronava diante da verdade que ele era. E Jesus não me acusou. Não levantou a voz, mas o que ele me mostrou rasgou minha alma. Com palavras serenas, porém cortantes, ele disse: você canta sobre minha vitória, mas rejeita minha cruz. Celebra minha ressurreição, mas evita o arrependimento. Toca no altar, mas esconde o pecado sob o véu. Minhas pernas não estavam ali, mas se estivessem, teriam cedido. Eu achava que estava limpo, achava que tinha retornado ao caminho certo. Mas naquele instante, percebi, eu não me arrependi, eu apenas maquiei minha fé. Escondi minhas falhas com adoração. Disfarcei minha distância com ministério. E então ele me mostrou. Não com palavras, mas com visões. Revelações que cortavam mais fundo que qualquer espada. Vi a noiva, a igreja, vestida como para um casamento. Linda por fora. Branca, adornada com louvores, eventos, celebrações. Mas seus pés estavam cobertos de lama. Seus olhos, turvos de vaidade. Seus lábios diziam eu te amo, mas o coração batia por si mesma. Ela havia esquecido porque ele morreu. Vi cultos temáticos, shows disfarçados de adoração, ceias roteirizadas, canções com arranjos impecáveis. Mas no meio de tudo, um Jesus ignorado. Deixado de lado. Usado como pano de fundo,
como parte da decoração espiritual. Eu via gente emocionada, mas não transformada. Mãos erguidas em adoração, mas corações trancados por dentro. A cruz era citada, mas não carregada. Foi nesse cenário que ele me olhou. E sem mover os lábios, algo dentro de mim entendeu uma verdade que até hoje ressoa como um trovão na minha alma. O que fiz na cruz não é para ser lembrado num evento. É para ser vivido todos os dias. Tentei responder. Tentei justificar meus motivos, pedir perdão, explicar que minha intenção era boa. Mas não havia mais espaço para desculpas. A verdade nua e crua se impôs diante de mim. Eu não era um adorador. Era um performer. Um ator bem treinado no palco da fé. Então Jesus me mostrou o que existe por trás de uma adoração que nunca passa pela cruz. E o que veio depois foi ainda mais avassalador. Ainda diante dele, percebi a luz ao redor crescendo, mas não era um brilho ofuscante. Era uma presença que rasgava, que expunha, que iluminava cada canto escondido da alma. Jesus me olhava com ternura, mas havia ali uma verdade tão profunda que doía como nunca antes. Não era dor física. Era dor de quem finalmente entende o quanto está distante do que diz viver. Ele não precisou levantar a voz. Nenhuma acusação. Mas cada palavra tinha o peso de 1000 anos de silêncio quebrado. E quando ele falou, tudo em mim parou. Você celebra minha ressurreição, mas ignora o porquê da minha morte. Naquela hora, parecia que meu coração havia parado outra vez. Cada sílaba era como vidro estilhaçado dentro de mim. Eu que pensava estar firme, percebia o quanto havia me acomodado. Eu me acostumei com a cruz como símbolo, mas nunca permiti que ela se tornasse o meu caminho. Foi então que ele disse algo que queimou por dentro. Eu não morri para que você lembrasse de mim uma vez por ano. Eu morri para que você fosse transformado todos os dias. Naquele instante, compreendi. Eu havia reduzido o maior ato de amor da história a uma data emocional no calendário. Eu decorava a cruz com flores, quando deveria estar aos pés dela. Me emocionava com as músicas sobre o sangue, mas não deixava esse sangue me purificar. E então ele começou a me mostrar coisas. Não eram sonhos. Não eram visões como as que temos dormindo. Era como se minha mente fosse aberta diante dele e ele projetasse ali cenas que eu evitava enxergar. Vi cultos repletos de efeitos, coreografias e músicas bem ensaiadas, mas corações vazios. Alianças quebradas. Pecados camuflados. Vi líderes que pregavam renúncia, mas viviam no conforto de uma fé conveniente. Vi jovens, como eu, apaixonados pela atmosfera, mas indiferentes à santidade. Jesus se aproximou. Eu não sentia medo, mas também não conseguia ficar ali por muito tempo. Sua santidade não me esmagava pela força, mas pela verdade. Meu povo canta que eu vivo, mas vive como se eu ainda estivesse preso à cruz. Essas palavras desmontaram tudo em mim. Era isso. Eu me acostumei a cantar sobre um Salvador glorioso, mas me esqueci de me ajoelhar diante do Cordeiro que foi esmagado pelos meus pecados. Eu gritava "Ele vive", com os lábios, mas as minhas atitudes diziam o contrário. E nesse momento, algo que eu conhecia desde criança veio à minha mente como fogo queimando por dentro. Era desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, versículo do 3 ao 5. Quantas vezes eu li esse texto na Páscoa? Quantas canções eu já cantei baseadas nesses versículos? Mas ali cara a cara com ele, aquelas palavras deixaram de ser letra de música. Elas se tornaram realidade. Jesus então me olhou e disse: "Você transformou minha dor em performance. Fez do meu sangue uma trilha sonora. Mas eu não morri para ser aplaudido. Morri para que você morresse comigo, e só assim vivesse de verdade." Cada frase cortava uma camada da minha vaidade. Eu me lembrei de cada vez em que fui aplaudido no altar, de cada música que cantei tentando alcançar pessoas, mas sem jamais entregar meu próprio coração. Naquele momento, entendi: Jesus não quer nossa apresentação. Ele quer nossa rendição. Foi a primeira vez que minha alma chorou. Não com lágrimas nos olhos, mas com arrependimento de verdade. Profundo, sincero, cru. Percebi que eu não estava só distante de Jesus. Eu estava usando o nome dele para seguir no controle da minha própria fé. Eu era como um ator bem ensaiado numa peça sagrada, e ele, o Cordeiro, era ignorado por mim mesmo enquanto eu dizia adorá-lo. Mas o que ele me mostrou em seguida foi o confronto mais intenso da minha vida. Senti um frio.
Não como um vento gelado. Era um frio que atravessava os ossos. E num piscar de olhos, voltei. Estava no chão do altar. Gritos, vozes, gente orando. Alguém chamou a ambulância. Tudo era barulho. E tudo aquilo parecia tão distante da paz que eu havia experimentado segundos antes. Minha alma tinha provado o silêncio que fala. E agora de volta ao corpo, os sons já não diziam mais nada. Meus olhos se abriram devagar. E o que antes parecia um altar, agora parecia um palco desmontado. Tudo estava fora do lugar. Mas dentro de mim, pela primeira vez, algo finalmente estava no lugar certo. O teto da igreja parecia diferente. As luzes, antes tão familiares, agora eram incômodas. Os instrumentos que tantas vezes toquei com facilidade pareciam barulhentos demais. Era como se eu tivesse voltado para um lugar onde já não pertencia, como se algo em mim tivesse mudado a ponto de tudo ao redor perder o brilho. Aquilo que me fascinava antes, agora era só ruído. Uma enfermeira chamava meu nome. Um diácono segurava minha mão. Alguém chorava ali perto. Mas minha mente só repetia uma pergunta: por que ele me deixou voltar? Os dias seguintes foram de recuperação para o corpo, mas minha alma parecia em pedaços. Não por causa de uma dor física, mas por tudo que havia sido revelado. Eu já não conseguia olhar para a igreja com os mesmos olhos. Toda vez que ouvia um louvor, algo dentro de mim perguntava: isso toca o coração de Deus, ou só o nosso emocional? Voltar à rotina era como tentar vestir uma roupa que não me servia mais. Tudo parecia apertado, desconfortável. Eu sabia que tinha visto algo que não me permitiria mais viver do mesmo jeito. Mas como explicar isso a quem nunca passou por ali? Como contar que Jesus me mostrou o erro escondido até mesmo nas nossas celebrações mais sagradas? Tentei desabafar com o pastor. Ele me ouviu, foi educado, mas no olhar, vi o cuidado típico de quem escuta alguém que talvez tenha exagerado um pouco. Você teve uma experiência com Deus? Isso é lindo, mas só cuidado com o extremismo, ele disse. Extremismo? Buscar a essência da cruz virou extremismo? Falei com alguns amigos. Um deles, músico como eu, ficou em silêncio. Depois disse: cara, isso é pesado. Mas acho que você tá vendo coisa demais. Ver demais. Talvez essa seja a crise. Enxergar onde outros preferem fechar os olhos. A maioria me deu os parabéns pelo livramento. Outros sugeriram que eu escrevesse um testemunho bonito. Mas ninguém, absolutamente ninguém, quis saber o que Jesus realmente me disse. Foi ali que compreendi: quando a verdade te toca de verdade, ela te separa. A cruz não é um enfeite, é um corte. Ela divide, desnuda, cala o palco e revela o altar. E nem todos estão prontos para isso. Nos primeiros cultos após minha recuperação, voltei ao altar. Subi com o mesmo violão, sob as mesmas luzes. A igreja se levantou, a banda começou, mas eu não consegui cantar. As notas vinham, mas as palavras não tinham mais peso. Meu corpo estava lá, mas meu espírito ainda estava diante dele. Tudo o que eu queria dizer era: perdoa-nos, Senhor. Transformamos tua dor em entretenimento. Saí do altar e fui para a última fileira. Sentei e chorei. Mas não foi emoção. Foi arrependimento. Choro de quem viu a verdade e não consegue mais viver como se não tivesse visto. Depois disso, comecei a me calar mais, a ouvir mais, a orar de um jeito diferente. Já não queria tocar corações, queria tocar o céu. Mas entendi que para isso, eu precisaria morrer para mim mesmo, todos os dias. Se tem algo que Jesus deixou claro naquela experiência, foi isso: celebrar a ressurreição sem viver arrependimento é zombar do seu sangue. Dias depois, percebi que minha jornada só estava começando. A partir dali, nada mais poderia ser como antes. Não era sobre ministério, visibilidade ou reputação. Era sobre rendição, sobre verdade, sobre cruz. O Caleb que caiu naquele altar não voltou. Quem voltou foi alguém quebrado por dentro. Alguém que viu o rosto do noivo e entendeu que a noiva que ele espera não é a que estamos sendo. Lutei comigo mesmo. Tentei voltar ao normal. Meus amigos tentavam me animar. Meus líderes queriam me reenquadrar. Mas eu já não cabia mais nas expectativas dos outros. Eu só queria caber no centro da vontade dele. Foi então que entendi o que Jesus quis dizer sobre perder a vida para achá-la. A cruz agora me queimava por dentro. Não como culpa, mas como chamado. Era como se eu ouvisse, dia e noite: vai, desperta os que dormem.
Não fui chamado para entreter. Fui chamado para clamar. Clamar por arrependimento, por transformação, por uma igreja que não apenas celebre a ressurreição, mas que carregue a cruz todos os dias. Passei a buscar a Deus de madrugada, no silêncio do meu quarto. O palco perdeu o brilho. As luzes ficaram sem sentido. A palavra ganhou peso. Li a Bíblia com fome, com sede. E cada vez que lia sobre Jesus, o olhar dele voltava à minha mente. Aquele olhar que vê além do que mostramos. Um olhar que ama profundamente, mas exige verdade. A Páscoa deixou de ser evento. Virou lembrança viva. Não de um final feliz, mas de um preço que nunca poderemos pagar. Jesus não venceu a morte para que ganhássemos mais um culto especial. Ele venceu para que fossemos vencidos por sua graça. Hoje caminho com mais temor. Falo menos, oro mais. E toda vez que canto, me pergunto, isso toca os céus ou só emociona as pessoas? Minha história não é um espetáculo. É um chamado, um grito, um alerta. Se você chegou até aqui, eu preciso te perguntar, você celebra a ressurreição, mas tem vivido como quem morreu com Cristo? Cantar Ele vive é fácil. Difícil é morrer com Ele. Negar-se. Descer do palco. Subir na cruz. Mas é aí que tudo começa. E se você ainda está ouvindo, é porque ainda há tempo. Ainda há graça. Ainda há sangue. Ele não morreu para você continuar igual. Ele morreu para te lembrar por quê. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.